Boa tarde, como é bom estarmos juntas mais um dia, mulheres maravilhosas, mulheres produtivamente, é isso. Somos produtivas, não quer dizer que temos que sempre produzir, não quer dizer que sempre temos que trabalhar. Aquela também que tira o tempo para descansar, está sendo produtiva, porque o descanso é necessário para a nossa alma, para a nossa mente, para o nosso cérebro, como nós vimos, né? Então, nós somos mulheres produtivamente que desejamos a cada dia aprender e colocar em prática, né, tudo aquilo que nós temos aprendido aqui em nome de Jesus. Sejam todas bem-vindas. Vou compartilhar com vocês a tela aqui e o capítulo 9. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Aqui vem explicando, ó, o capítulo 9, o que é o projeto de 21 dias para desintoxicar o cérebro. A parte mais difícil quanto a alcançar o máximo de felicidade, raciocínio e saúde é lembrar que podemos escolher fazê-lo. Atingi-los não acontece fazendo uma cara de bravo ou de feliz, nem adotando uma mentalidade de avestruz e fingindo que os problemas não existem. Não é isso. Ou que tudo sempre será maravilhoso. Gente, não é isso. Né? Fazer cara de brava, ou ficar feliz o tempo inteiro, ou adotar a mentalidade que fingir que os problemas não existem. O meio de encontrar esse estado de felicidade é aproveitando a neuroplasticidade que Deus colocou em nossos cérebros e escolhendo reconfigurar ou renovar a nossa mente. Romanos 12, 2. Esse é um estilo de vida que nos tornará ainda mais alinhados com a nossa definição original de perfeição. Mateus 5, 48. Há de sermos feitos à imagem de Deus. Gênesis 1, 26. Podemos ativamente escolher a felicidade, ao invés de permitir que o nosso mundo interno e externo de pensamentos aprendidos e estabelecido em nossa biologia defina a felicidade em nosso lugar. Precisamos estabelecer redes de pensamento positivos que possam nos encher com o poder de voltarmos aos trilhos, segundo Timóteo 1,7. E a palavra implantada que salvará as nossas almas. Se vocês quiserem ir anotando também essas referências, é muito bom, muito interessante. A felicidade está em quem nós somos. Mas isso também é frequentemente dificultado por em quem nos transformamos. Isso é incrível, porque muitas pessoas pensam assim: eu serei feliz quando eu concluir o ensino médio, quando eu fizer uma faculdade. Eu serei feliz quando realizar o sonho de casar. Eu serei feliz quando realizar o sonho de ser mãe. A felicidade está em quem nós já somos. Em quem nós já somos, em quem nós temos nos transformado, não é aquilo que nós temos, não é os certificados da vida, não é as coisas da vida que vai nos tornar felizes. A felicidade é em quem nós já somos, quem Deus nos fez para ser. Uma ferramenta simples que traz paz. Mesmo que o projeto de 21 dias para desintoxicar o cérebro seja baseado em ciência rigorosa e na palavra de Deus, ele é uma ferramenta simples que vai ajudar a alcançar o máximo de felicidade, raciocínio e saúde. Não apenas para a sua vida, mas para a vida daqueles que você ama. Para desintoxicar sua vida mental, você precisa lembrar que o seu pensamento, que é o seu pensamento que irá mudar o seu cérebro. Nunca esqueça isso. Se nós terminarmos esse livro, você decorar isso, é o meu pensamento que muda o meu cérebro. Entenda isso. Nunca esqueça. Então, você vai pensar o que Deus pensa a seu respeito. Você vai pensar como a Bíblia tem nos ensinado a pensar. Filipenses 4:8. Portanto, o que seu cérebro faz em um nível inconsciente, você precisa fazer conscientemente para construir um pensamento. Você controla seu cérebro. Ele não controla você. Você que controla. Uma sequência cerebral simples que faz as coisas acontecerem. Para que essa transição do inconsciente para o consciente aconteça de forma efetiva, o que você faz diariamente é o meu processo de aprendizado de 5 etapas, ative seu cérebro.
Ele é uma sequência cerebral, baseada em minha teoria geodésica de processamento de informação, que descreve a ciência do pensamento, que fala no capítulo 8. Ela é uma técnica cientificamente provada e estatisticamente significante que desenvolvi há muitos anos. E continuei a desenvolver e usar ao longo dos anos em minha pesquisa e experiência clínica para ajudar as pessoas a pensar e aprender para atingir o sucesso duradouro. Ela também é baseada em ciência complexa que foca na dinâmica do processo do pensamento. Neste livro, vou ensinar a você a aplicação simples, mas detalhes mais completos podem ser encontrados em minhas referências científicas, se você deseja mais. O processo de aprendizado de 5 etapas ative seu cérebro. Tem como ponto central uma meditação intelectual profunda, disciplinada, organizada e focada para eliminar pensamentos tóxicos e construir outros saudáveis. Olha, o ponto central é uma meditação intelectual profunda, disciplinada, organizada e focada para eliminar o que? Os pensamentos tóxicos. Vocês lembram no E Construir Outros Saudáveis. Vocês lembram que uns capítulos anteriores, como que nós temos prejudicado o nosso cérebro quando nós tentamos fazer muitas coisas ao mesmo tempo? Aí o nosso cérebro ele fica sem foco, né? Ou seja, eu estou aqui com vocês, ou vocês estão aqui comigo, porque eu estou lendo ali, e você está me ouvindo e mexendo no celular. Ou seja, você não está tendo foco nem na leitura e nem no seu telefone. Isso prejudica o seu cérebro. Então, para organizar, olha, é um ponto central, o processo de aprendizado. Para ativar o nosso cérebro, um ponto central é esse. Meditação profunda, disciplinada, organizada e focada. Para eliminar os pensamentos tóxicos e construir outros saudáveis. Não esqueça que todos os dias, tem novas, né? Todos os dias nós somos beneficiados, porque o Senhor colocou em nós, em nosso cérebro, as energias, né? As proteínas do nosso cérebro, todos os dias. Tem isso ao nosso favor. Vocês lembram que as misericórdias do Senhor se renovam toda manhã? Então, toda manhã você pode focar, eliminar os pensamentos tóxicos e construir outros saudáveis. E com isso, mudar seu cérebro de uma forma positiva. Isso vai resultar no alcance da felicidade, raciocínio e saúde máximos, quando aplicado diariamente, dentro dos intervalos corretos de tempo. Isso se transforma em um modo de pensar que renova sua mente, cria uma mudança real e liberdade e traz você para ainda mais perto de Deus. Tudo a gente olhar a palavra, né? Quando Jesus falou assim, olhai para os lírios, olha, contemple os lírios. Jesus já ensinou isso. Você ter aquele momento ali, ó, olhar, ver os lírios, né? Nem Salomão vestiu como eles. Então, nós devemos entender que o Senhor cuida das flores do campo. Imagina nós. Então, para que nós vamos? Então, por que nós vamos deixar os pensamentos tóxicos, negativos, tomar conta da nossa mente? Nós podemos agir. Nossos pensamentos. Podemos monitorar os nossos pensamentos. Sempre fico entusiasmada por compartilhar essa teoria e processo com as pessoas, por causa da alegria que é ver a mudança positiva que eles causam na vida daqueles que realmente aplicam. Que realmente aplicam. Demonstra em minha pesquisa, no começo dos anos 90, que a mente metacognitiva inconsciente é muito mais poderosa que a mente cognitiva consciente. Quando você mobiliza a mente inconsciente através da meditação profunda, que traz memórias para a mente consciente em um estado vulnerável, o que significa que você pode alterá-las ou reconceitualizá-las. Também descobri que, quando as memórias voltam para a mente inconsciente, elas já estão mais complexas. Você não adicionou informações apenas, você mudou a estrutura das memórias. E isso pode ocorrer de forma negativa ou positiva. Cientificamente, isso se chama reconceitualização criativa.
Com o indivíduo, você é capaz, como indivíduo, você é capaz de fazer mudanças emocionais e mentais em sua vida, através do seu pensamento. Você lembra? Deus falou com Caim? Cabe você dominar. Então, cabe você, através do seu pensamento, você pode ativamente recriar pensamentos e, com isso, reconhecimento em sua mente. Cabe você querer, cabe você aplicar todos os dias. Todos os dias. Deus está revelando mais a cada dia. Esses resultados de pesquisa foram reconfirmados recentemente e foram relacionados especificamente ao transtorno de estresse pós-traumático. Karen Nader, um professor da universidade, fez pesquisas revolucionárias sobre a memória que provam cientificamente que podemos renovar nossas mentes. Mais evidências científicas se alinhando com a Bíblia. Ele mostra que o componente emocional das memórias pode ser reconciliado ou alterado quando trazido novamente à consciência, porque ele se torna vulnerável. Portanto, enquanto a memória passa do inconsciente para o consciente, ela fica mais frágil e suscetível a mudanças. Foi precisamente isso que propus e descobri em minhas pesquisas. Por isso que é muito importante o exemplo, a fala. Igual na psicanálise a gente vê que existe cura através da fala. Porque quando você está falando ali, automaticamente você vai trazendo do inconsciente para o consciente. E isso vai gerando a mudança na vida da pessoa. E ela fala que nós devemos o quê? Ter a meditação, trazendo o inconsciente para o consciente. E isso vai gerando mudanças nas nossas vidas. É por isso que existe cura através da fala. Por isso que Jesus falou: se confessarmos os vossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar. Então, devemos falar, devemos meditar e entender que Deus está no controle de tudo. Que todos os cientistas agora, eles fazem isso, mas tudo está de acordo com a palavra de Deus. Tudo já tem na palavra de Deus. Como imagine sua alma, assim ele é. É a palavra de Deus. Então, nós devemos entender que o Senhor, Ele já deixou o manual para as nossas vidas. Basta nós, né, dedicarmos tempo e buscar verdadeiramente. Meus resultados documentados. Alguns dos meus resultados documentados, usando esse processo de meditação profunda e engajamento do cérebro, foram muito emocionantes. Meus pacientes com lesões cerebrais traumáticas não expostas mostraram entre 110 a 140% de melhora em seus resultados acadêmicos. Esse aprimoramento acadêmico começou aproximadamente 21 dias depois de começar em meu processo de aprendizado. Além disso, ele não apenas melhorou o desempenho acadêmico, mas habilidades sociais, emocionais e intelectuais mostraram mudanças enormes também. Uma paciente em particular apresentou um status intelectual melhor, como provado por exames neuropsicológicos, depois de um acidente do que antes. Isso significa que ela aumentou sua inteligência, de acordo com o neuropsicólogo, que em até 20 pontos pós-acidente, quando normalmente pontuações intelectuais diminuem de 20 a 30 pontos depois de uma lesão cerebral. O aprimoramento da memória dela foi quase imediato e continuou a melhorar consideravelmente ao longo dos 12 meses de terapia. Essa melhora ainda continuou depois, com ela avançando nos estudos e com sucesso, entrou no mercado de trabalho. Clinicamente, essa paciente se tornou mais organizada e menos transtornada, e ela foi vista por seus colegas como igual a eles. Essa é uma grande façanha, porque as estatísticas sugerem que apenas um terço dos pacientes que sofrem de lesões cerebrais traumáticas podem acabar retornando ao estilo de vida anterior e ao trabalho remunerado com a terapia tradicional. Em contraste, processo de aprendizado de 5 etapas, ative seu cérebro, minha abordagem terapêutica não tradicional funciona em questão envolvendo os níveis cognitivos e metacognitivo, que tem no capítulo 8. E a melhora nelas atinge o funcionamento psicossocial das emoções e da inteligência. Provavelmente, a coisa mais impactante seja o fato de que esse aprimoramento atinge a vida cotidiana e é, portanto, autossustentável. Todos nós podemos obter controle sobre nossas mentes. Todos nós. Enquanto trabalhava com pacientes com traumatismo craniano, também trabalhei com estudantes, sendo que alguns tinham dificuldade de aprendizado e outros não. E esses que não tinham, queriam, no entanto, melhorar seu progresso acadêmico. Meu trabalho também incluía adultos que procuravam aumentar o grau de escolaridade e aqueles que estavam na vida corporativa.
Em minha pesquisa de doutorado, mostrei que mudanças significativas no desempenho psicossocial, acadêmico e cognitivo ocorreram tanto em professores quanto em alunos, quando eles aplicaram minha técnica de meditação profunda para o cérebro. Por todo lugar, eu via esses mesmos resultados. Treinei milhares de professores e terapeutas em meu processo de aprendizado de 5 etapas. Ative seu cérebro. E eles, por sua vez, atingiram milhares de estudantes e relataram grandes mudanças. Então, dedique-se a isso. Dedique-se a isso. Olha, eu não posso fazer nada por vocês. Essa, essa escritora, a doutora Caroline, ela escreveu. Ela dá as aulas, as palestras, mas ela não pode fazer nada mais. É questão de escolha. Até vi isso acontecendo na mais desafiadora das situações em meu país natal, a África do Sul. Por muitos anos eu trabalhei com crianças desnutridas que literalmente não comiam há muitos dias. Na maioria dos casos, elas não tinham pais amorosos em casa, porque pelo menos um, se não os dois, tinham morrido de AIDS ou havia sido assassinado. E elas viveram em condições miseráveis, com mais de 70% de chance de ter sido exposta a algum tipo de abuso mental, sexual ou físico. E ainda assim, elas não se cansavam de aprender como aprender. Quando realizei o curso Ative Seu Cérebro em suas escolas. Mesmo trabalhando com métodos acadêmicos nessas escolas, as aulas começaram a parecer cultos de igreja quando aquelas crianças corajosas entenderam que podiam usar suas mentes para contornar as circunstâncias e que elas podiam mudar suas vidas com a mente e com o cérebro maravilhoso que Deus lhes deu. Elas viram o aprendizado como uma oportunidade emocionante e queriam estar na escola. Apesar do fato de que, frequentemente, elas eram uma centena de crianças traumatizadas, sujas e famintas, espremidas em uma sala de aula onde normalmente só tínhamos um livro didático para usar em um quadro negro antigo. Elas estavam desesperadas para aprender e ficaram sentadas por horas, absortas no que ouviam e imóveis, como se estivessem tentando absorver em cada célula do corpo tudo o que estava ensinando. Foi um privilégio estar ali com aquelas mentes magníficas vestidas com trapos, e foi aí que aprendi algumas das minhas maiores lições sobre o poder da escolha e da meditação intelectual e profunda de mudar a mente. Quantas pessoas têm tudo, não é verdade? Mas têm a mente presa. É cárcere, como diz o Dr. Augusto Cury. É cárcere em sua própria mente. E aqui, olha, crianças na miséria, mas tinham a mente livre, entenderam que o cérebro foi Deus que criou essa máquina poderosa. Foi Deus que criou esse cérebro incrível e que podem usar para pensar, para mudar, né, os pensamentos. Isso é questão de escolha. Não é um fardo pesado. Alguns pesquisadores que visitaram Soweto, na África do Sul, onde trabalhei por muitos anos, compararam essas crianças incríveis de lá e os estudantes de Harvard. Apesar de não poder haver dois mundos tão diferentes quanto esses, os resultados mostraram que 95% das crianças disseram amar as atividades da escola e aprendizado. Na contramão, cerca de 80%, 4 de cada 5 dos estudantes de Harvard sofriam de depressão tão grave que eles não conseguiam viver normalmente. Isso é assustador. Considerando que Harvard tem algumas das mentes mais brilhantes, equipamentos magníficos e é frequentemente referenciada com o mais alto padrão de educação. Quando você vê a escolha de mudar sua mente, de aprender como um fardo pesado, você perde as oportunidades que estão na sua frente. Mas quando você vê essa escolha como um privilégio maravilhoso, repetidamente você começa a ver as oportunidades. Olha que diferença. Quando você vê a escolha de mudar a sua mente e de aprender como um fardo pesado, você vai perder as oportunidades que estão na sua frente. Porque a sua visão está ali, né? Como aqueles cavalos que usam aquela viseira, né? Você vê a escolha ali, um fardo pesado, vai perder todas as oportunidades. Mas quando você vê essa escolha como privilégio maravilhoso, nossa, você não perde as oportunidades e você faz a diferença em todos os lugares. Repetidamente você começa a ver as oportunidades. É incrível isso.
O que vi nas pessoas com quem trabalhei ao longo dos anos, algumas das quais foram descritas em estudos nos capítulos anteriores, foi uma mentalidade que havia optado por mudar e se superar. Elas escolheram não permitir que a condição difícil da vida delas as bloqueasse. Ou seja, não aceitaram ser vítimas. Elas escolheram mudar. Elas escolheram não sucumbir à pressão, nem ficarem presas a uma posição neutra e se contentarem com o modo como as coisas estão. Você quer escolher mudar? Escolher a vida e a mentalidade que traz renovação e energia? É isso que eu espero que o meu projeto de 21 dias para desintoxicar o cérebro ajude você a atingir. Aqui vai vir o resumo e eu mando para vocês. No resumo tem alguns versículos, né? Então, você quer? Então vamos começar a enxergar, a ver as escolhas, a mudar a nossa mente para aprender, e assim nós vamos enxergar as oportunidades que tem na nossa frente. Vai depender de nós. Vai depender de mim, vai depender de você. Como você enxerga, como eu enxergo. Uau! Isso é incrível. Tudo é questão de escolha. Tudo é questão de escolha. Crianças que não tinham nem o que vestir, estavam ali sedentas para aprender. Porque aprenderam que o cérebro é algo maravilhoso que Deus criou e que, através dos pensamentos, pode modificar o cérebro, através dos pensamentos, pode mudar a sua vida. Agora, essas escolas, como Harvard, uma faculdade, uma universidade, muitas pessoas vivem crise de depressão. O que nós queremos escolher para a nossa vida? Eu quero escolher como um privilégio, ver as coisas como um privilégio. E assim nós vamos começar a enxergar todas as oportunidades. É isso que eu quero escolher para mim. É um privilégio estar aqui com vocês. Então eu vejo isso como uma oportunidade. E vocês, olha, viram isso como uma oportunidade, abraçaram e estão aqui para a gente aprender juntas. Nós estamos aqui para aprender juntas. Alguém deseja comentar algo? A Neia escreveu aqui, ó. Teve uma época na minha vida, no ano de 99, em que eu entrei em uma depressão muito forte. Foi tão intensa que minha mãe ficou com muito medo. Eu comecei a ir ao psicólogo, mas durante 3 meses eu não falava nada nas consultas. Ficava ali em silêncio. Por causa disso, fui encaminhada ao psiquiatra. Mas eu não quis tomar remédio. No fundo, eu não queria a cura. Até que um dia a psicóloga me disse algo que mudou dentro de mim. Ela me perguntou o que eu estava vendo no consultório quando entrei. Então, eu comecei a descrever tudo, os objetos, ambientes, tudo que estava ali, e ela me disse: você não viu você não viu o que estava passando. Você está me vendo. Está vendo a janela. Mas o que está passando, você não viu. Isso já passou. Aquela palavra entrou na minha mente de um jeito diferente e mudou algo dentro de mim. Foi ali que eu tive a minha cura. E desde então, nunca mais voltei a ser como antes. Ou seja, ela ia, mas não enxergava, né? O desejo da cura. Não tinha, não queria ainda. Tem muitas pessoas que são assim. Você não viu o que estava passando. Você está me vendo. Você está vendo a janela. Mas o que está passando você não viu. E isso já passou. Então, muitas pessoas entram em crise, mas elas não se esforçam para sair. Não se esforçam para sair. Tem trauma que a pessoa passa e ela fica só revivendo aquilo. O nosso cérebro, eu já falei, nosso cérebro, ele é atemporal. Ele é atemporal. Aí tem coisas que você lembra de um trauma passado, aí você fica revivendo aquilo. Você fica lembrando daquilo como a vítima novamente. O seu cérebro está fazendo você sofrer de novo, porque ele imagina naquela situação novamente. Agora, quando você lembra da sua história, como eu já falei aqui, contando a sua história de superação, eu passei por isso, mas Deus me deu graça, eu consegui sair. Hoje eu passo isso, isso, isso. Contando a história de superação, o seu cérebro já entende diferente. Que hoje ele não está em perigo mais. Isso é muito importante a gente ver a vida assim. Estava conversando com uma pessoa ontem e ela falou maravilhosamente. Antigamente, quando eu comecei a olhar o meu passado, que nós falamos sobre isso na sexta-feira, quando eu comecei a olhar para o meu passado, eu morava de aluguel.
Eu tinha tantos problemas, enfrentei isso, enfrentei aquilo, tive depressão, mas olhando para a minha vida hoje, é a graça de Deus. Olhando para a minha vida hoje, hoje eu tenho minha casa própria, hoje eu tenho meu carro, hoje eu faço isso, faço aquilo, trabalho. Por quê? Porque ela olhou o que passou, mas a superação. Porque se a pessoa continuar fazendo de vítima, ela não vai sair dessa vida. Não vai sair da depressão, da ansiedade. Tem que começar a olhar ao redor. Começar a olhar. É o quê? Mudança de pensamento. Mudança de mentalidade. É os pensamentos que você está alimentando, que nós estamos alimentando. Alguém deseja falar algo para a gente encerrar? Achei interessante essa parte que é a fala das escolas, né? Lá em Harvard, tinha muitos alunos com depressão, porque acho que eles tinham como o aprendizado como um fardo, né? Não como um privilégio, como as outras crianças lá da África. E eles tinham tudo, mas achavam que era um fardo aprender. Então, por isso, às vezes, eles estavam com depressão, né? Verdade. Verdade, achava um fardo pesado. Então, nós podemos escolher, ó. Eu escolho, né? Eu escolho olhar, assim, como privilégio. Aí na igreja é um privilégio. Oh, nossa, ontem eu estava falando isso com meus meninos. Ir na igreja é um privilégio. Ir na igreja é um privilégio adorar o Senhor. Então, você nunca vai ver como um fardo. Ah, na escola dominical tem que acordar cedo, né? Mas é um privilégio ir. Então você não vai ver isso como um fardo. Vai com alegria, vai fazer tudo com alegria e vai começar a ver todas as oportunidades. Isso é incrível. Obrigada pela contribuição. Que Jesus abençoe vocês. Amanhã, o capítulo 10, se Deus permitir.